desenvolver pessoas e acelerar negócios. Sejam todos muito bem-vindos ao Aceleraí Podcast. Eu sou a Thaís Klippel-Paim, host deste programa, e hoje é o nosso 11º episódio. Eu tô com um cara incrível aqui, o Jaser Panisson, comunicador. Mas antes de apresentá-lo oficialmente, deixa eu te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar. Se você estiver nos acompanhando pelo Spotify, começa a nos seguir, vem aumentar a comunidade do Aceleraí, que está crescendo, está bem legal, e eu estou super feliz. Já vou apresentar o nosso convidado, porque a gente não pode perder tempo. Jaser Panisson, seja muito, muito, muito bem-vindo ao Aceleraí Podcast. Que felicidade, que gratidão te receber. Eu sei que tu tem uma agenda extremamente atucanado e tu conseguiu disponibilizar um tempinho para vir compartilhar aqui. Eu tenho certeza que a galera vai super curtir tudo que tu tem para entregar para nós aí, para nossa audiência do Aceleraí. Muito gentil, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Como eu já te falei algumas vezes, né, desde o convite, sinto-me lisonjeado. E apesar da agenda atribulada, eu tenho uma máxima que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E quando a gente recebe um convite como esse, a gente, claro, faz questão de estar aqui e se organiza. Ai, que carinho. Antes de eu já passar a palavra oficialmente para ti, a gente começar, eu preciso te apresentar oficialmente, Jaser, porque eu quero que a galera entenda por que tu tá aqui. E tu é o nosso primeiro convidado, assim, especialista, que vai trazer alguns insights, algumas práticas baseado em todo... Porque tu é um cara extremamente... Trabalha com muita coisa, né? Faz muita coisa, vive em movimento. Assim que eu te apresentar oficialmente, a galera vai entender por que tu é um dos convidados do Aceleraí. Gente, olha só, o Jaser Panisson, então, especialista em gestão estratégica de pessoas pela UX, pós-graduado em neurociências e comportamento pela PUC, em inteligência espiritual pela UX também, né? E ciências da religião pela União Brasileira de Faculdades, graduado em marketing pela UX, head de pós-graduação da nossa universidade, aqui de Caxias do Sul, presidente da CDL Flores da Cunha, diretor de comunicação da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, comunicador da Rádio Viva FM, professor, palestrante nas áreas de inteligência emocional, gestão estratégica de pessoas, liderança, espiritualidade e comunicação, com ênfase em administração de crises e conflitos e comportamento, né, e relações humanas. Ufa, tudo isso. E eu acho que a galera que já nos acompanha, Jaser, agora entendeu. Entendi por que o Jaser está no Aceleraí. A nossa essência, Jaser, é dar voz aos pequenos microempreendedores que estão, de certa forma, se desenvolvendo e acelerando a sua carreira e o seu negócio. E muitos dos convidados que vieram aqui no programa trouxeram muitas práticas e insights voltados muito para a gestão estratégica do negócio. Claro que a gente sempre com um viés do ser humano, mas nunca com um olhar assim super especialista e, ao mesmo tempo, humanizado, como é o teu trabalho. Depois a galera vai descobrir aí o Sementes de Vida, que é um projeto incrível. Ou seja, para a gente poder cuidar do nosso CNPJ, um empreendedor, cuidar da sua carreira e do seu negócio, ele precisa desse autoconhecimento e começa de dentro para fora, né? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Já vou te devolver a palavra, e agora pedindo, então, eu fiz a abertura do teu currículo oficial, mas, por favor, Jaser, conta para nós um pouquinho dessa tua trajetória, até chegar num projeto lindíssimo que é o Sementes de Vida. Bem, Thaís, agradeço a gentileza e quando a gente escuta falar da gente, até quando alguém nos pergunta, né? Você pode falar sobre você? A gente, em geral, traz a nossa formação, a gente traz se é casado, se não é casado, quantos filhos tem, essas coisas. A gente fica sempre pensando como que a gente se apresenta, né? Você me apresentou pelo meu currículo, por algumas atividades, mas eu gostaria de me apresentar como um ser humano, que eu acho que é a essência daquilo que você trouxe agora. Por trás de qualquer CNPJ, tem um CPF, por trás de cada CPF, por óbvio, existe um
ser humano. Aquela máxima, né? Você pode fazer o que você quiser, mas sempre lembre que quando você estiver se dirigindo, quando você estiver em contato com outro ser humano, você é um ser humano. E eu acho que isso é fundamental. Aliás, a própria palavra humano vem de humus. Humus, aquilo que nutre a terra para poder render frutos. Então, tudo parte do humus e nós também somos o ponto de partida de qualquer coisa que acontecer na nossa vida. Primordialmente, você falou em autoconhecimento, primordialmente nós temos que entender de nós, conhecer nós mesmos. Então, acima de tudo, né, acima de qualquer currículo, acima de qualquer atividade profissional, acima de qualquer conquista, acima de qualquer derrota também, nós somos seres humanos. Seres humanos. E me recorda muito já nesse início de fala, falando em humano, em humus, também puxa para a palavra humildade, que eu acho que é uma máxima que a gente precisa ter e que às vezes é um termo entendido equivocadamente. Verdade. A gente acha que a humildade é se colocar abaixo dos outros, é ser inferior ou estar inferior ou se julgar inferior. Não é isso. A gente tem muita coisa boa e a gente não é melhor do que ninguém por isso ou maior do que alguém por isso. A gente tem muita coisa não tão boa, fraquezas, e a gente não é pior do que os outros. E a humildade está em compreender isso. Eu saber que eu tenho algo de bom, é enaltecer isso que eu tenho de positivo, sem me julgar superior, mas também reconhecer o que eu tenho de ruim para me melhorar, sem me julgar inferior aos outros. E eu aprendi isso nessas mais de 3 décadas, quase 4 décadas de jornada nessa vida, com muitas conquistas, como você mesma relatou, mas com muitas adversidades, seja no campo profissional, seja no campo pessoal. Eu sempre gosto de citar 2 momentos, porque a gente tem vários ritos de passagem, a gente tem vários momentos críticos. A palavra crítica vem de crise, e crise vem de um momento de disruptura, é aquele ou vai ou racha. Na própria medicina, os tempos de tratamento eles são em períodos de 7, né? 7, 14, 21 dias. E o termo vem mesmo da medicina, né? Do crítico, o momento crítico é aquele que exige mais atenção. Então a gente tem vários desses períodos na vida e eu tive 2 que foram extremamente desafiadores. Tive vários, tive questões de acidente de trânsito, questões familiares, mas acima de tudo, 2 momentos que levaram a uma profunda reflexão, porque qualquer um desses momentos, desses ritos nos levam, ou melhor, nos convidam à reflexão. Não é todo mundo que aceita, né? Que nem no período da pandemia, será que as pessoas vão melhorar? Será que as pessoas vão refletir? Olha, a humanidade teve muitos momentos na história, muitos convites a refletir e não refletiu. Não é todo mundo que gosta disso. Então, 2 desses momentos que me fizeram refletir bastante foi quando eu fui diagnosticado com câncer em 2019 e a Covid, que comigo foi bem cruel. Também cada pessoa teve o seu comportamento com a Covid. Mas foram 2 momentos que me fizeram repensar bastante coisa e que eu acho que a gente pode colocar aqui como aquilo que faz a gente se enxergar como humano de verdade. Eu fui uma pessoa que sempre admirei quem fazia um monte de coisa, que não tinha final de semana, que respondia celular às 2:30 da manhã, que estava de olho nos e-mails sempre. Mas não é bem assim. Não. Workaholic, né? Workaholic. Naturalizar e normalizar essa loucura, né, Jássio? Quando, na verdade, nós deveríamos naturalizar e normalizar o descanso. É verdade. Eu acho muito bonito quando as pessoas comentam: a gente precisa focar, a gente precisa ter fogo, adrenalina. Correto. Mas nós somos seres humanos, voltemos a isso. Não somos uma máquina que tem um sistema de arrefecimento que pode ser aperfeiçoado a qualquer momento. A gente tem um metabolismo para o nosso físico, para o nosso mental. A gente tem uma dimensão espiritual, o transcendente. E a gente precisa dar conta disso. A gente precisa ter esse equilíbrio. Como você diz, se normalizou, talvez, a correria, o trabalhe enquanto os outros descansam. Não, você tem que descansar também. Você precisa parar também. Porque nós temos muitas pessoas bem-sucedidas, indo muito bem. Daqui a pouco infartam, daqui a pouco tem um derrame, daqui a pouco... Enfim, estou falando só de questões físicas, mas
que estão tendo que remediar porque não conseguem se olhar também como seres humanos. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental. Uau! Nossa, que aula! Já no início, assim, já você pega leve, porque senão eu preciso anotar tudo isso, né? Nossa, tu estava falando e eu já estava fazendo essas analogias com o que a gente vê nas empresas e com a minha própria vida também, né? Porque eu, por muito tempo, fui workaholic. Idem. E tenho essa energia do trabalho e da coisa toda. Mas hoje eu priorizo sim o meu descanso e eu falo isso para os líderes nas empresas, né? Sejam líderes que incentivam que a equipe olhe para sua saúde, para o seu bem-estar, para sua qualidade de vida e que descansem, pelo amor de Deus, porque não dá mais para ser isso 2:30 da manhã, tá respondendo e tal. E ainda é meio disruptivo isso, né? Porque ainda tem uma cultura da vergonha do não fiz nada no final de semana. Eu botei as pernas para cima e não fiz nada. Meu Deus, como FOMO. você consegue? É o fear of missing out também, é de sentir que você não tá fazendo nada. Como a gente se sente desconfortável em não fazer nada. A gente, inclusive, se culpa por não fazer nada. Poxa, passou o sábado, eu não fiz... Eu só fiquei deitado. Eu só assisti a série, Peraí, parabéns pra você. Você tem dias intensos, corridos. O seu organismo, o seu físico, a sua mente, o seu espírito precisam disso. Precisam disso. E isso é um processo que, claro, parte do autoconhecimento, provavelmente, né? E do quanto a gente está conseguindo falar sobre isso. Porque a gente não tinha esse acesso também, né? Não tinha tanta informação sobre isso, porque a gente acreditava que realmente, né? E separar o trabalho da vida pessoal. Também muito difundido, né? Você precisa separar o trabalho da vida pessoal. Como que faz isso, né? O tempo a gente entende, né? Mas nós somos um ser único, né? Como é que eu vou separar o trabalho da vida pessoal? Por isso que é cada vez mais necessário você ter um momento de descanso e um momento de trabalho, de foco e tudo mais, né? E isso tem tudo a ver com organização. Simples assim. Verdade. Nós somos muitas coisas. Muitas. Se nós fôssemos fazer uma lista, nós seguramente seríamos um livro muito grosso. Desde... filhos, pais, profissionais, cliente do banco, passageiro da companhia aérea, cliente do restaurante. Em cada coisa que a gente faz ao longo do nosso dia, nós somos alguém. Nós cumprimos e representamos um papel. E a gente precisa organizar tudo isso. Porque a gente chegou em uma era, vamos dizer assim, da humanidade que, diferente de outros tempos... A gente se tornou muita coisa. A gente faz muita coisa. A gente se desdobra para fazer muita coisa. Inclusive as pessoas têm buscado ser muita coisa, porque tem aquela questão da afirmação. Eu preciso me afirmar, seja perante os meus, seja socialmente. Eu preciso ser alguém notado. Com a exceção das redes sociais, a gente se tornou. Quando eu digo a gente, sempre são as pessoas, tá? Eu uso muito o termo a gente, porque somos todos nós. Eu também falo a gente. Exato. Nós todos estamos inseridos nesse contexto. Então... nós nos tornamos seres que precisam de atenção e para conquistar a atenção a gente precisa se sentir útil. E se sentir útil faz com que a gente acabe querendo. Eu quero ser professor, eu quero estar na entidade tal, eu quero estar fazendo trabalho voluntário, eu quero estar participando do clube, eu quero isso. Mas a gente precisa se organizar. A gente precisa enxergar até onde eu dou conta, até onde eu posso, até onde eu não posso. Eu costumo dizer para os meus alunos também, quando a gente trabalha a administração do tempo, a gente precisa ter a certeza de que quando a gente diz sim para alguém, a gente não está dizendo não para nós. Quando eu digo sim para algo ou para alguém, será que eu não estou dizendo não para mim lá dentro? Quando eu digo sim para algo ou alguém dizendo sim para mim também, legal, isso é propósito, isso é sentido. Eu vou conseguir me organizar, eu vou conseguir dar conta daquela tarefa. Você me perguntou, uma agenda atribulada, você está aqui? Eu me organizei para isso. Eu tinha minhas atividades antes desse horário, eu vou ter minhas atividades depois de estar aqui, mas agora eu estou aqui. Exatamente. E presente. Exato. Tu sabe, Jacir, que eu li, o último livro que eu li sobre administração do tempo foi o Essencialismo.
E aquilo era um tapa na cara atrás do outro, assim, porque tu falou da coisa do sim, né? Eu sou uma pessoa que é sim, né? Por quê? De novo, e essa síndrome também do pequeno, né? Que tu tem que aceitar muita coisa, porque tudo é oportunidade. E se eu disser não, talvez eu tô perdendo, talvez não vai ficar legal a minha relação com a pessoa. E quando tu vê, tu não consegue mais administrar a tua vida. E eu sofri muito com isso. E quando eu lia lá o livro, volta e meia eu fechava. Eu dizia, eu não vou ler isso aqui, porque eu vou ter que fazer isso que ele tá dizendo. E exatamente quando tu começou a falar do sim, eu disse, caramba. E é muito isso, né? E hoje eu percebo o quanto é necessário e fundamental, inclusive, não só pelo próprio desempenho também, cá entre nós, né? Tem algumas coisas no sentido de desempenho. Se tu não acredita que é pela tua saúde física, mental, pessoal, não sei, pensa no teu desempenho, porque realmente é meio que impossível a gente conseguir colocar 100% de performance, já que o pessoal gosta da palavra performance, eu gosto também, em cima disso, né? Então, é um desafio. Eu já vou te perguntar sobre isso, quero saber. Como é que tu administra? Porque tu assume, tu tem muitas funções, né? Hoje tu tá à frente da CDL, tá à frente da Federação do Varejo, professor, coordenador, tu tem o teu projeto comunicador, caramba, tá aqui no Acelera Aí, marido, enfim, todas as tuas funções e papéis. Como é que tu administra tudo isso? Que tipo, já traz para nós essas práticas, esses insights aí, porque e se tu foi workaholic ou ainda tá... Conta um pouquinho pra gente disso, dessas experiências aí. Muito obrigado pela forma como você me perguntou, pela abordagem. Porque em geral o pessoal pergunta assim, como é que tu dá conta? Como é que tu dá conta? Verdade. Quando a gente enxerga muitas atividades, em geral a gente pergunta, como é que tu dá conta? É verdade. Digo, primeiro, não é dar conta. Porque aqui vai o primeiro insight, a primeira dica. Já falei anteriormente, organização. A segunda que eu faço questão de trazer aqui, para quem é gestor, para quem é líder, para quem tem uma equipe, essa é a palavra-chave, equipe. Eu tenho uma equipe na Universidade de Caxias do Sul, no setor que eu coordeno, eu tenho uma equipe na CDL Flores da Cunha, eu tenho uma equipe na Federação Varejista, eu tenho uma equipe por trás das aulas que eu planejo. Então, equipes. Quando a gente lidera, a gente precisa entender que nós estamos trabalhando em conjunto e quando nós conseguimos alinhar todas as expectativas, os objetivos, as necessidades com todos, perfeito, a gente consegue dar conta. E aqui entra um pouquinho só da administração, recordar lá meus 2006, 2007, quando entrei na faculdade. Entender os níveis dentro da administração, da gestão. Quem é estratégico, quem é tático, quem é operacional, é operacional. Eu sou o dono, mas eu gosto também de dar opinião sobre isso, eu faço esse trabalho e tal. Depende, o negócio é necessário. Mas é importante entender. Quem é estratégico, é estratégico. Quem é tático, quem é operacional, operacional. Conheço líderes de grandes empresas que ficam transitando nesses papéis. Verdade. E aqui, Thaís, eu gostaria de registrar algo que para mim é fundamental. Você comentou do curso de inteligência espiritual, que por sinal é a única pós-graduação em inteligência espiritual que existe no Brasil, na Universidade de Caxias do Sul. Existe o que eu chamo de cumprimento de papéis, que é algo também fundamental na administração das relações. Sabe que os filmes infantis, eles sempre têm mensagens mais para os adultos do que para as crianças. Sempre. Então eu vou trazer um filme que eu acho que a maioria das pessoas assistiram, que foi O Rei Leão, quando o Mufasa, que é o pai do Simba, ele já havia falecido naquela situação toda, de quem já assistiu lembra, e o Simba, ele foge, né, por causa do tio, e ele encontra dois, abre aspas, amigos, fecha aspas, né, que são o Timão e Pumba. Eu digo entre aspas porque todo mundo acha, eles são os amigos dele. Não, Timão e Pumba, quando viram um leão, disseram, ele é um leão, ele vai nos comer. A gente precisa fazer com que ele pense que não é um leão. Peraí, amigos que fazem você mudar quem você é por mera conveniência, isso não é amizade. Parêntese fechado. Então ele sai com esses dois animais, ele acaba entendendo que ele não é, então aquilo que ele é, conseguem convencer ele daquilo que ele não é. E o pai do Simba, o Mufasa, aparece numa cena do filme, inclusive é uma música belíssima do Elton John, se tornou uma música belíssima do Elton John com essa frase, ele diz, Simba, you must take your place in the circle of life.
você tem que assumir o seu papel no círculo, ou no ciclo da vida, como quiserem chamar. Depois se tornou a música Circle of Life, do Elton John. O que significa? Cumpra o teu papel. Tu é um leão, tu vai ter que assumir a selva, tu não tem que estar aí fingindo ser o que tu não é, ou sendo ludibriado por dois que estão com medo de ser comidos, né, serem devorados. Você tem que assumir o seu papel, porque senão a própria selva vai sofrer com isso. Então, se você é gestor, você é gestor. É isso. Se você é operário, você é operário. Se você é pai, você é pai. Se você é amigo, você é amigo. Eu sempre brinco com os meus alunos, se você é amante, você é amante. Se não é esposa, esposa. Cada um no seu papel. Porque quando você muda isso, você quebra o que a gente chama da teia da vida. Isso é uma teoria do Fritjof Capra. Quando você quebra a teia da vida, isso causa uma reação horrível. Por exemplo, eu sou um gestor, eu tenho um profissional na minha empresa, tu vê, tratava o profissional como um filho, como uma filha. Ele saiu daqui e me colocou na justiça. Óbvio, você não é pai, você é gestor. O pai banca, o pai ajuda, o pai vai ter que ajudá-lo de alguma forma depois. Então, cumprimento de papéis, seja a nível administrativo, né, estratégico, tático, operacional, e seja o cumprimento de papéis na empresa, na sociedade. Eu me dou tão bem, sempre me dei tão bem com a minha filha, eu era como uma irmã para ela, já ouvi mães dizerem. Não, você não é irmã. Amiga, né? Muito amiga. Né? Isso, você é mãe. Você é mãe. Cumprimento de papéis, eu acho que é fundamental. Eu entendo que é fundamental. E observando, se cada um refletir um pouquinho sobre alguém que não cumpre o seu papel, conhece alguém que não cumpre o seu papel, ou você mesmo, se não cumpre bem o seu papel, se não está bem delimitado, você vai ver as implicações disso. Mas claro, e a tua fala, Jacir, nós tivemos muitos convidados aqui e eu vejo isso nos meus clientes, enfim, nas andanças. A dor do crescimento, ela traz muito isso, né? Porque o cara, quando ele abre o negócio, ou até mesmo, e agora depois da pandemia, a gente vê muita gente acumulando função, né? Tu chega numa empresa, tem um cara que tá trabalhando por 3, 4. Sim. Tu tem o dono que ele começou a empresa muito pequenininho e era isso, né? Ele era o técnico, o cara, o goleiro, o roupeiro, ele fazia todo o meio de campo, né? E quando você começa a crescer, é aquela coisa, você precisa de gente, de equipe, você precisa, ou de parceiros, ou de fornecedores, não importa. Mas eu percebo que sempre tem essa dor, é um momento de dor. De dor. De ocupar o seu papel. Quando tu falou do estratégico, quem é estratégico? Muitas vezes é o dono, cara, tu é o dono e tu tá abraçado no malote. Eu tinha um cliente no passado, já que o cara se abraçava no malote, sabe malote, aqueles negócios de 1980? E ele dizia 1900 de Guaraná com rolha. Eu tenho que levar isso aqui no banco. Cara, deixa isso aqui pro operacional. Eu que tenho que levar, porque isso é uma coisa importante. Guardadas as proporções, 2024, tem gente ainda abraçado no malote. Exato. E às vezes é o próprio dono que não consegue ir lá no CDL para uma reunião de networking, o cara não consegue se relacionar com outras pessoas do mesmo segmento, porque ele ainda acredita que talvez ele vai ter, que vão levar a ideia dele embora, enfim. Então, essa dor do crescimento, ela é muito latente, assim. A gente fala como que não existe mais, eu acho que a gente está crescendo, tá evoluindo no que diz respeito a isso, mas ainda é um grande desafio, né? É um grande desafio. Claro, por quê? Porque não é culpados, mas esse formato ele já não cabe mais, né? E assumir o seu papel. Eu vou contratar alguém melhor que eu nesse quesito para que ela cumpra este papel e faça, né? Exato. É muito pertinente isso, né? Mas ainda, eu vejo que ainda precisamos caminhar um pouco mais. Por isso que tu tá aqui, Jacir, para trazer isso pra galera. E isso é inteligência espiritual. Uau! A gente, quando ouve a palavra espiritual, a gente sempre resgata as religiões, né? Eu sempre digo que as religiões, e se você tem uma religião, se você segue, se você pratica, legal, é uma forma de se espiritualizar. Legal. Só que ao longo da história, as religiões, elas sequestraram a espiritualidade. Porque tem muita gente que é muito religiosa e não é espiritualizada. Assim como tem gente que não é religiosa e é altamente espiritualizada. É verdade. Espiritualidade tem a ver com propósito, com sentido, com o transcendente. Com aquilo que transcende o físico e o mental. Sempre explico essa tríade. Físico, ele é tangível. Nós estamos nos vendo, está aqui, organismos, células, tecidos, rede neural, etc.
O mental também acontece dentro do nosso metabolismo, mas ele não é tangível. Eu estou ansioso, onde é que é a tua ansiedade? É diferente de eu estou com dor de dente, é aqui. Eu estou com dor no joelho, é aqui que me dói. Isso é físico. Eu estou com um mal-estar, uma dor no peito. Tá, mas em que lugar do peito? É a tua ponta? Não. Então o mental é isso. E o espiritual, ele não é tangível nem encontrável. Ele é só um resultado da forma como você se comporta, da forma como você se relaciona. Quando, por exemplo, a gente fala de cumprimento de papéis, né? Quando eu não estou cumprindo o meu papel, quando eu desvirtuo, quando eu me desvio do meu papel, eu quebro esta cadeia, volto ao Fritjof Capra, né? A teia da vida. E isso traz consequências. As decisões que eu tomo... Vamos imaginar o seguinte. Eu sofri uma grande derrota. Ou ainda eu passei por um problema de saúde. Vamos envolver as 3 dimensões. Passei por um problema de saúde grave. Tá. Foi no meu físico, eu tive, sei lá, uma determinada situação, uma úlcera gástrica, fiz uma cirurgia, enfim, isso é físico. O meu mental também precisa estar em harmonia, em equilíbrio, para eu poder lidar com isso. Aí entra a inteligência emocional. Se eu não conseguir ser inteligente emocionalmente, ressignificar, saber passar por isso, saber entender essa situação, pode ser que eu perca o interesse pela vida, a motivação. Isso é espiritual. Veja, são 3 coisas. Claro. E as 3 estão interligadas. É importante a gente também analisar no autoconhecimento, né, como é que estão as 3, porque, de fato, as 3 estão se comunicando sempre. Então, eu tive um problema de saúde, isso interfere, isso é físico. Interfere no meu mental, interfere no meu espiritual, e tudo isso fica conversando. E se a gente não conseguir se munir de estratégias, do próprio autoconhecimento para administrar tudo isso, a gente fica em desarmonia. Estando em desarmonia, a gente tem sérios problemas. Então, eu acho fundamental a gente ser inteligente corporalmente, né? Tá aí tantas opções hoje para a gente sair do sedentarismo, se alimentar melhor, etc. A inteligência emocional, que é reconhecer as suas emoções e a utilidade delas. Ao contrário do que muita gente pensa, a inteligência emocional não significa controlar as emoções, até porque nós não as controlamos. Então fala para nós já isso, Jácer. Claro. O que é a inteligência emocional? Bem, partimos do pressuposto de que as emoções, elas são reações instintivas a um estímulo. Se do nada eu começar a te xingar descompassadamente, te agredir verbalmente de uma forma muito ruim, você não vai se sentir extremamente feliz por causa disso. É natural que a raiva ou que a tristeza venham à tona. Se você estiver caminhando dentro de casa, depois de sair do banho, descalço, bater com o minguinho na quina da mesa, você não vai dizer, glória, que delícia. Ai, que delícia, que amor, não, que vida. Não tem como. Se alguém te der uma fechada no trânsito, você não vai mandar um beijinho, a não ser ironicamente. Assim como se alguém trouxer uma notícia muito boa, se alguém te elogiar, você não vai se sentir triste, a não ser que você tenha alguma questão cognitiva aí que não tá legal. Mas então, todas as emoções, elas são instintivas. Elas acontecem e elas nos comunicam algo. A gente tem 6 emoções básicas. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. Divertidamente. É a melhor aula de né? inteligência emocional, divertidamente. Essas 6 emoções básicas, todas elas nos dizem alguma coisa. A alegria nos diz o que nos faz bem. A tristeza está nos comunicando que algo não foi bom, não é legal para nós. A raiva está dizendo o que nos incomoda. O nojo está nos mostrando aquilo que pode nos ser nocivo. A surpresa, algo que nós não estávamos preparados. E o medo, algo que a gente tem que se cuidar. Sempre elas comunicam algo. Então, o primeiro passo da inteligência emocional é quando essas emoções nos invadem, a gente saber o que elas estão querendo nos comunicar. Por que isso? Porque tem muita gente que sabe o que deixa triste, mas insiste na coisa ou na pessoa, ou no lugar que a deixa triste. Tem muita coisa que a gente sabe que... Você sabe o que te faz bem. Eu sei o que me faz bem. Claro. Por que a gente não procura mais?
Eu sei que me faz bem dormir até mais tarde no final de semana. É o que eu faço. Eu sei que me faz bem assistir comédia. É isso que eu faço. Eu sei qual é o estilo de música que eu gosto de ouvir. Eu vou dedicar um tempo do meu dia, da minha semana, para fazer isso. Então, as emoções sempre nos comunicam algo. Saber lê-las. Que sacada boa essa, gente. Claro. Porque a gente percebe que nós, muitas vezes, queremos lutar contra essa emoção. Aliás, emoção e sentimento. Aí que tá a grande chave da inteligência emocional. Okay. O grande divisor entre emoção e sentimento, aqui no meio tá a inteligência emocional. Porque a emoção é aquela reação instintiva. Repito, nós estamos aqui, de repente o teto começa a desabar. Não tem como a gente continuar conversando e dizer... Não, vamos acabar o episódio. Nossa, o que será que está acontecendo? A gente vai se surpreender. Claro. Mas o que decorre disso, o que decorre de uma determinada emoção, é o que determina se nós somos inteligentes emocionalmente ou não. Por exemplo, eu recebi uma notícia muito triste, de qualquer natureza. Sinto-me triste. Eu posso, a partir dessa tristeza, sentir mágoa, ter ressentimento, ter revolta. Mas eu também posso ter... posso aprender, eu posso ressignificar. Alívio até, dependendo. Pode ser, exatamente. Então o sentimento é sempre o que decorre da emoção. E ele pode ser positivo ou negativo. Existem autores, não concordo com eles, que dizem que uma emoção pode ser positiva ou negativa. Não concordo. O que pode ser positivo ou negativo é o sentimento. A emoção, ela é neutra. Ela simplesmente é instintiva, ela te comunica algo. Agora, o que decorre disso, o sentimento, é que pode ser positivo ou negativo. Eu posso, por exemplo, estar muito alegre com uma situação. Vou pegar um exemplo de alguém que concorreu a um cargo público e foi eleito. Em geral, ele fica feliz, né? Mas ele pode prometer muitas coisas, pode buscar um caminho não tão correto, honesto, enfim. Sabe que eu costumo dizer que as emoções sempre nos preparam para alguma coisa. A alegria sempre nos prepara para a promessa. Então, legal, terminou, nos formamos, dia da formatura, vamos nos encontrar, vamos fazer jantas. Esquece, morre sempre. A gente faz muita promessa quando tá alegre, ou tende a fazer. A tristeza nos prepara para tomar decisão. E quase nunca quando a gente faz isso dá certo. O medo nos prepara para fugir. A surpresa nos prepara para nos defender, nos esconder. O nojo nos prepara para repelir, nos convida a repelir. E faltou uma emoção. Alegria, tristeza, nojo, raiva, medo e... Também não me lembro. Alegria, tristeza, nojo, raiva, medo, surpresa. Não, foi todas. Foi todas. Foi todas. Foi todas. De qualquer forma, todas elas nos preparam para alguma coisa. Perdão, esqueci a raiva. Não, a raiva tu falou. Né? Falei raiva, mas não falei o que ela nos prepara. Tá, sim, tá pro bom. Ataque. Para atacar. Então imaginemos-nos numa situação de raiva. A gente sente a raiva, ela é inevitável, é a emoção que a gente sente. Diante da raiva, eu posso sentir ódio, eu posso sentir mágoa, isso tudo é sentimento. Mas eu posso sentir pena, piedade, eu posso sentir compaixão. Uau. Alguém que me agride, eu tô no rádio todos os dias, qualquer comentário que eu faço, eu recebo uma série de outros comentários. Sejam afáveis ou sejam agressivos. Como é que eu reajo diante de um comentário extremamente negativo, que às vezes não tem fundamento nenhum, é só uma destilação da própria raiva da outra parte. Os haters. Pessoa, os famosos haters. Tudo bem. Tudo bem. Caramba, e tem que ter muita inteligência emocional para isso, né? Eu percebo nessa trajetória toda no rádio também o quanto as pessoas elas priorizam diante da raiva tentar ferir a parte a qual elas sentem que as prejudicou. Por exemplo, vamos pegar uma situação bem banal. Sim. Tem um buraco aqui na minha rua.
Diz aí que a prefeitura não presta, que a Secretaria de Obras, não sei o quê. É sempre nesse tom. E eu não gosto de abrir o microfone para atacar ninguém. Eu acho que a prioridade tem que ser a solução do problema. A prioridade tem que ser a solução de um problema. O problema é o buraco. Deixa eu tentar contatar a parte envolvida e te dar uma resposta. Eu posso voltar ao microfone e depois dizer assim, conversei com os responsáveis e eles disseram que até tal dia será sanado o problema. Foco na solução. Na solução. Mas não. Às vezes o primordial é... Eu preciso que você destile a raiva por ter um buraco aqui na frente da minha casa. E, em geral, as pessoas são assim. A gente não foca na solução do problema. A gente primeiro quer atacar quem a gente acha que nos agrediu, quem a gente acha que nos prejudicou. Claro. E isso é um problema que a gente percebe bastante. E nas empresas, assim, isso é todo dia, né? Todo dia. E nunca se falou tanto em desenvolver inteligência emocional. E aí E olha só, tu estava falando e eu estava tentando fazer um paralelo quando tu falou dos 3 pilares ali, né? Do espiritual, da questão do corpo. A gente está comendo melhor, mas também está comendo pior. Eu acho que a gente está vivendo alguns extremos, assim, porque tem a galera... 8 ou 80, né? E eu vivi isso, porque eu era saudável, comia saudável e tava dentro do peso até a pandemia. Quando começou a pandemia, eu também me apoiei, me ancorei no estou em casa, vou comer o reboco da parede. É uma válvula. E obviamente, outras coisas, né? E aí eu retomo esse processo no ano passado, então de voltar a cuidar e tal. Mas a tentação não é fácil, né? Porque, de novo, né? Nossa, é tudo muito rápido, é tudo muito... E tudo muito gourmetizado e eu amo gastronomia, então... Meu Deus, é tudo muito prático, né? Então, para você não seguir isso, do que é bom para mim, do que eu preciso... E justamente com essa máxima da internet, a gente vive pouco, então eu vou me dar este luxo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, porque eu trabalho tanto, eu mereço. E é justamente de fato, merece. Isso, né? Mas equilíbrio. Cuidado. Ao mesmo tempo, a inteligência emocional também, porque fica mais difícil da gente buscar ou eu não consigo ir ali pegar, né? Comer saudável tá aqui, é isso aqui que eu preciso fazer. A academia tá aqui, eu preciso fazer isso ou fazer uma atividade. Quando a gente fala de melhorar a nossa inteligência emocional, se fala muito, mas a gente vê... eu vou levar o Jasser, então, lá para a empresa X e vamos dar uma palestra sobre inteligência emocional. É suficiente? O que a gente tem que fazer? Porque se fala tanto sobre inteligência emocional, sobre melhorar isso no gestor, na equipe, nas pessoas. E eu já quero te fazer 2 perguntas. Então, como fazer isso? Como melhorar isso? E de que maneira tu acredita que, para quem está ouvindo, quem é empreendedor, quem é empresário, pessoas que estão trabalhando, intraempreendendo e que daqui a pouco pensam em melhorar esse aspecto, por que melhorar a sua inteligência emocional vai ser um subsídio para desenvolvimento pessoal e profissional? Imagine que você tem uma empresa em que as pessoas não conseguem administrar bem as relações, não estão bem dentro do ambiente, você leve o Jasser ou qualquer outra pessoa a falar sobre inteligência emocional. Eles vão voltar para os seus escritórios falando tão mal da palestra, falando tão mal da empresa e aumentando ainda mais aquele ranço com a situação. É fundamental, antes de falar, tentar praticar. Uma vez fui chamado numa empresa que eles tinham adotado aquele conceito sem paredes. Então derrubaram todas as paredes. Mas derrubaram assim, hoje nós estamos aqui, amanhã, onde estão as paredes? E aí nos corredores disseram, não, a gestão decidiu que nós tínhamos que derrubar as paredes. Que agora todo mundo tem que trabalhar se enxergando, tem que aprender a trabalhar em harmonia. Foi o verdadeiro pandemônio. Primeiro, porque as pessoas estão acostumadas e, claro, a gente precisa entender as culturas. Todo mundo diz, é preciso quebrar culturas. Sim, é preciso quebrar, mas para quebrá-las existe um processo que não é simples. Perfeito. Ele precisa ser planejado e organizado. E alguns meses depois que isso tinha acontecido e que um reclamava que o setor do outro falava muito alto, que o outro dava risada, que os telefones tocavam demais, que quando tinha que receber alguém era uma conversa mais reservada, não tinha lugar para ir. Então começaram essas confusões. E me chamaram
disseram assim, olha, Jacer, tu poderia vir falar com o pessoal para eles aprenderem a trabalhar melhor em equipe, para falar para eles que é importante, que falem mais baixo, que não se encham de perfume porque um pode ter alergia, aquela coisa toda. Você me dá um mês analisando a situação. Não vou falar com eles agora. Porque se eu for falar com eles agora, dizendo, olha, vocês têm que ter empatia, vocês têm que enxergar o outro, saber que vocês não estão mais num espaço individual, agora ele é coletivo e que tem essa limitação. Seguramente eles iam sair e dizer assim, pois é, caramba, ouvimos tanta coisa boa, mas como é que nós vamos operacionalizar isso aqui dentro? E analisando, depois de um mês, começamos a fazer algumas atividades. Então, eventualmente, fazíamos um encontro num dos setores, eles traziam o lanche, os outros vinham também. Era época de Copa do Mundo, então começaram a fazer umas apostas, começaram a integrar as equipes dos diferentes setores que trabalhavam separados. Naturalmente, não precisou de palestra alguma. Olha só. Vínculo, né? Vai gerando vínculo. Exato, gerou vínculo. E aí que entra a questão da inteligência emocional. Um gestor que viu que a sua decisão, ou gestores que viram que a sua decisão de derrubar todas as paredes não foi assertiva, seguramente na emoção surpresa, né? Porque, o que deu aqui? Entrou com um sentimento chamado desespero. E no desespero, alguém fala para essa gente que eles precisam trabalhar em harmonia. Mas tem formas de você lidar com isso. Tem muitas formas de você lidar com isso. Eu repito, você tem que saber o que as emoções estão te comunicando e como usá-las ao seu favor, como trabalhá-las ao seu favor. Então é fundamental cada gestor, cada profissional conhecer-se para conseguir administrar da melhor forma e, por óbvio, obter melhores resultados dentro da gestão de equipes, dentro do resultado das empresas, porque, mais uma vez, primordialmente nós somos humanos. E a necessidade de começar pelo gestor, né? A gestora, porque como é que tu vai tentar ensinar algo para tua equipe que tu não tem? E aí eu ouço assim, mas é justamente por isso que eu tô te chamando, Thaís, que daí tu vai vir aqui, vai fazer, mas não importa. Não é um bastão que chegou lá e tocou. E eu brinco, acabou. já, eu tenho uma máxima que eu brinco assim, ó, que eu viro a historinha da Cinderela, eu sou a carruagem que vira abóbora. Porque quando a gente tá lá trabalhando na empresa, é tudo muito legal, mas à meia-noite a gente vai embora. À meia-noite vira abóbora. Então, como é que dá essa continuidade? Então, primeiro você se desenvolve para depois desenvolver a tua equipe, para desenvolver o negócio. E mais do que uma frase de para-choque de caminhão, eu brinco, né? Perfeito. A necessidade de fazer sobre isso, né? Do gestor estar presente e, aliás, ele acreditar que isso é necessário, que a inteligência emocional é fundamental para que ele desenvolva o negócio, a estratégia de venda comercial, ela está atrelada a isso. Por quê? Porque as pessoas, para poder ter resultado, desempenho, performance, elas precisam estar com todos esses pilares alinhados, né? Eu concordo. Eu tinha um professor que me ensinou um termo que eu nunca esqueci. O gargalo numa garrafa é a parte da boca em cima. O gargalo dentro da gestão de pessoas, dentro das empresas, é onde tem um problema. Se nós usarmos essa mesma palavra, gargalo, os gargalos, se a gente for analisar, seja nas garrafas, seja nos problemas cotidianos em geral das empresas, eles estão no topo. Boa. Os gargalos estão no topo. Você vai lá para a tua equipe, você vai olhar a tua equipe, é reflexo de como ela está sendo conduzida. Uma mudança dentro de uma gestão, ela muda completamente a forma de trabalho dentro de uma equipe. Então, é fundamental que o gestor busque o máximo possível conseguir comunicar, e quando eu digo comunicar, não é verbalmente. Comunicar o melhor possível. Alinhamento, clareza, coerência. Aqueles valores tão famosos que ficam pendurados nas plaquinhas das paredes. Coerência. Porque quando um profissional percebe uma injustiça ou uma incoerência dentro do ambiente de trabalho, a reação dele é de retaliação. Se não é enquanto ele está na empresa, é depois. Se não é enquanto ele está na empresa, é depois. Por isso, coerência, comunicação,
Comunicação assertiva, comunicação não violenta, que é um termo que a gente gosta de usar bastante. Você pode dizer qualquer coisa, desde que você saiba como falar, como comunicar, né? Passou o tempo do dedo em riste, da cobrança excessiva. Um profissional que se sente acolhido, valorizado, ele vai produzir, ele vai render. Ele vai querer ficar Ele ali, vai que já querer. é um grande desafio reter pessoas, né? Ele vai querer. Jácer, vamos falar do Sementes de Vida, porque tu viu, tu vai ter que voltar aqui, porque, meu Deus do céu, é Com uma prazer. aula. Jácer, fala um pouquinho pra gente desse projeto incrível aí do Sementes de Vida. Bom, são 20 anos de rádio e sempre em algum momento dos meus programas de rádio eu dediquei um espaço para reflexão. Mas não aquela reflexão que eu costumo chamar receita de bolo, aquela mensagem lida, aquela historinha que sempre tem uma moral no final. Eu sempre gostei de conversar e sem ter pauta. É abrir o microfone. Vamos falar sobre o quê hoje? Vamos falar sobre inveja. Vamos falar sobre relações. Vamos falar sobre ciúme. Vamos falar, enfim, um assunto que ou tenha vindo ao longo do programa de algum determinado assunto ou algo que os ouvintes recomendam. Por não ter algo pronto, eu não tinha como oferecer isso quando eu saía do ar, quando eu terminava esse momento de reflexão para os ouvintes. Os ouvintes perguntavam, onde é que eu encontro isso que tu falou? Onde é que está o texto? Onde é que está essa publicação? Não tem. Até o dia que eu disse, caramba, o que custa eu gravar esse momento do programa e compartilhar? Então, eu decidi gravar esses momentos, criei um nome, Semente, porque qualquer ideia é uma semente que você pode aceitá-la ou não. Se você achar legal, é uma semente, planta, saiba que você vai ter que cuidar dela, porque as ideias são 2 toques para desaparecer. É aquela velha história, nossa, ouvi um monte de coisa boa, a consultora veio na minha empresa, contou um monte de coisa legal, mas no dia seguinte tudo voltou a ser como era. Tá, e cadê o seu esforço em cuidar dessa semente? Então, se você achar que faz sentido, saiba que tem que plantar, que tem que cuidar, que tem que regar todos os dias para ela ficar bonita e viçosa. E se você achar que na sua horta essa semente não serve, simplesmente não acolha ela. Então, semente por causa disso e de vida porque tudo que diz respeito, né, à nossa vida. Então, passei a gravar esses momentos que depois também se tornaram algumas postagens, algumas frases também, algum outro conteúdo que não só aqueles que iam para a rádio, ele surgiu daí. É demais, né? E o quanto a galera gosta, né? Porque é um momento realmente de ouvir, mas eu acho que de digerir. Digerir. E pegar o insight, aproveitar. E bem isso, pra mim isso aqui fez muito sentido. Eu acho o máximo esse movimento, essa tua iniciativa, assim. E assim, é um carinho no coração, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento tão, bem isso, né? Tumultuado. Eu acho que digerir, sim, porque muitas vezes as pessoas dizem, nossa, que palavras bonitas. Mas às vezes tu tem umas... É isso que eu digo. Às vezes eu me incomodo um pouco com palavras bonitas, porque não é esse o objetivo. Não. O objetivo é realmente incomodar. Isso aí. É incomodar. Às vezes é uma porrada, sabe? Olhar assim e dizer, epa, caramba. Tem umas que é... É realmente olhar para dentro de si, porque não é para ser um afago. Quando a gente é treinado somente no afago, aquela velha história de mar calmo não faz marinheiro bom, né? A gente talvez não consiga tanta profundidade. A gente precisa revirar o nosso íntimo, olhar para dentro de si e dizer, caramba, eu preciso mudar. Caramba, eu posso ser melhor. Inclusive, eu sempre digo, sementes de vida significa não somos perfeitos, nem seremos. Perfeito do latim significa perfectum, feito até o final, terminado, lapidado, concluído. Nós somos perfeitos? Não. Não existe. Não seremos perfeitos. O que é uma coisa perfeita? Talvez o diamante lapidado ao máximo, mas nós, não somos perfeitos, portanto, nem seremos. Mas nós podemos ser melhores sempre. E para nós sermos melhor, a gente tem que dar uma paradinha, olhar no espelho, se olhar, ver aquilo que eu disse lá no início de humildade, ver o que a gente tem de bom e não achar que é o melhor do mundo por causa disso. Olha que dourado. Isso, e ver o que a gente tem de ruim e saber que a gente não é menos do que os outros. E tu sabe que, tu falando e a gente e fazendo vínculo com o Acelera Aí, né? Tudo isso é desenvolver a sua carreira, seu negócio, porque a partir do momento que eu faço essa provocação, que eu começo a ter esse exercício de ler a tua pílula diária lá do Sementes de Vida, e eu começo a exercitar este olhar do que isso significou para mim,
eu consigo perceber, já sei, eu não sei se eu estou viajando, porque não existe nenhum conhecimento técnico disso, tá? Mas eu começo a perceber um hábito de replicar isso na minha prática profissional. Porque aí a questão da ideia, tu falou da comunicação não violenta. Às vezes eu sou chamada, ou algum gestor, alguma gestora vem falar comigo e diz assim, eu não consigo mais, eu tenho que mandar embora aquele cara lá. Mas ele ou ela nunca deu um feedback sobre aquele tema e ela acredita que o problema é o funcionário. Não, o problema é você que não identificou uma maneira de como comunicar. Como desenvolver, como comunicar, exatamente. Porque quando ela lê e aí, fazendo então de novo a analogia com o teu projeto. E aí eu vou lá e leio algo que não serve para mim, eu só digo assim, não serve para mim, ou isso não é. E é justamente essa necessidade que a gente tem de trazer essa reflexão de como é que a gente cria isso, um hábito, para poder levar isso para a empresa. Porque esse autoconhecimento que eu quero que as pessoas tenham, a melhoria da performance que eu quero que o meu funcionário tenha, ela começa por mim. Espelho meu. Sabe que eu trabalho em uma emissora popular. Foco na notícia factual, na música popular. E eu sempre tive essa característica como comunicador de extrair uma lição das coisas que acontecem, até o acaso, até as situações, as notícias que a gente passa, trazer um pouco de conhecimento, de análise. Isso gerava no início, logo que eu voltei para o rádio, eu tive um período que eu me afastei, quando eu voltei para o rádio isso gerava umas reações bem agressivas. Eu não quero saber de reflexão. Que é isso? Eu quero ouvir as notícias do dia. Eu não quero saber desse teu papinho. É uma fraqueza isso, não queremos. Exato. Olha. Mas de fato é uma fraqueza. Cada um que vem com esse tipo de comentário, e aí entra a questão de a gente enxergar esse comportamento como às vezes uma piedade, uma compreensão, é alguém que se incomoda com a isso. sua própria vulnerabilidade. E se incomoda em ouvir algo que lhe é inerente. Isso incomoda muito. E às vezes, conversando com os meus gestores, eles dizem, o que tu acha, né? O pessoal tá reagindo mal. Enquanto está incomodando, é sinal de que está atingindo. Né? Eu sempre tá fazendo efeito. Exato, é que nem invejoso, né? E a gente não tem invejosos, não existem pessoas que nos invejam. Tem pessoas que nos admiram e não têm coragem de admitir isso, né? Temos mais fãs, eu diria que são fãs do que invejosos. Não leve esse termo para sua vida. É uma pessoa que não consegue se melhorar, não quer olhar para dentro de si, não quer absorver aquilo, mas se tá incomodando é sinal de que tá chegando lá. Claro. Só tá batendo naquele muro, naquela casca. Claro. E a importância de a gente aceitar essa vulnerabilidade. Eu gosto muito do estudo da Brené Brown, que traz a vulnerabilidade como uma necessidade para a gente ter uma gestão melhor, ser um melhor profissional, ser um ser humano melhor. Ser um ser humano. Porque não existe quem não tenha a sua vulnerabilidade. Esses dias numa empresa, eu faço muito dinâmica, né? E tu sabe que as pessoas odeiam dinâmica, eu digo para algumas, né? Meu Deus, por quê? Porque não é dinâmica, você vai mostrar aquilo que você sente, aquilo que você é, a sua vulnerabilidade. E aí, fazendo uma reunião de alinhamento com o pessoal do RH, uma das gurias disse assim, Thaís, olha só, o diretor vai participar, e era só alta gestão, né? E não pode ter dinâmica. E ela usou a expressão, ele não pode se colocar numa situação vulnerável. E eu disse, caramba, que pena, né? Que pena. Porque é essa situação que a gente se conecta com a vulnerabilidade do outro. Quando eu vejo alguém que esse é o princípio da empatia. Não é? Então, que pena. Mas aí eu uso as estruturas libertadoras, que também traz, né, o viés e não coloca tanto em evidência. Mas olha o quanto ainda tem algumas pessoas como ela enxerga isso, né? E aí tu fica pensando, como será que é administrar sua inteligência emocional da equipe? Aí tu começa a olhar para os desafios que a empresa tem e tu diz, faz sentido. Faz sentido. Mas tá aí um tema que a gente ficaria eternamente falando, Jácer. Seguramente, né? Quando a gente está se aproximando do fim do programa, Jácer, eu tenho uma pergunta, que é a pergunta que tem muito a essência, né, do Aceleraí, que o convidado sempre traz, né, o seu insight, a sua prática, né? Para quem está nos ouvindo, então, dentre
tudo que tu falou, meu Deus, foi muita coisa, muito insight, muita coisa boa. Quais seria a estratégia, qual a principal estratégia que o Jaser vai deixar aqui para os ouvintes na comunidade do Aceleraí para desenvolver sua carreira ou seu negócio, acelerar a sua carreira ou seu negócio no que diz respeito à inteligência emocional, à liderança, à gestão de pessoas? Qual é a tua dica principal? Primordialmente conhecer-se. Se eu não sei quem eu sou, eu vou ficar me comportando de diversas formas e não vou saber reagir a todas as coisas que eu vivo. Eu preciso saber o que me faz bem, o que me faz mal, no que eu sou bom, no que eu não sou bom, no que eu sou bom para destacar, no que eu sou ruim para me aperfeiçoar. E isso reflete nas nossas relações. Então, autoconhecimento é fundamental. Segundo, é você reservar um tempo para si, para você. O que te faz bem? É estar sozinho, é estar com alguém? É fazer o quê? É ouvir música, é cantar no chuveiro? É o que eu pergunto para meus alunos. A gente diz para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Eu pergunto para os meus alunos, o que vocês deixaram de ser quando crescer? Que a gente abandona tanta coisa porque... por quê? Não sei. Se algum dia vocês pararem do lado de um carro que tiver uma música da Xuxa tocando dentro, sou eu, porque eu adoro as músicas da Xuxa, muito bem produzidas pelo Peninha, muito bem produzidas pelo Michael Sullivan, né? Eu curto. E aí, certa vez, chegando na universidade para trabalhar, um dos profissionais disse assim, tu tem filhos? Não tenho. É que eu te ouvi escutando umas músicas de criança. Eu gosto de músicas de criança. Mas por que tu escuta música de criança? Por que eu não poderia escutar música de criança? Porque eu gosto. Então, esses tabus que a gente, quando mergulha na vida profissional, no dia a dia, não precisa ser música de criança, mas qualquer outra coisa. Brincar. Por que não brincar? Por que não fazer um jogo, algo assim? Por que a gente tem que ser só do esporte, da academia? Então, saber o que nos faz bem e perseguir isso também, reservando um tempo para nós, fazendo aquilo que a gente quer. E por fim, a gente tem que ter filtro para aquilo que chega, porque a gente é bombardeado por um monte de gente que não sabe sequer um minguinho da nossa vida e se acha no direito de intervir ou se acha no direito de dizer como a gente fez ou não fez, se estava certo ou se não estava certo, especialmente nos julgar, nos criticar. Eu recebo isso todos os dias na rádio. Eu recebo isso seguidamente, como eu administro um setor que é o de pós-graduação, a gente recebe muito feedback de aluno. Em qualquer instituição isso é assim. A gente tem que saber que nem todo mundo sabe se comunicar bem. Que as pessoas às vezes estão tomadas por um mau sentimento e vêm se comunicar de uma forma agressiva. Então, saiba ponderar, saiba ser sereno e tranquilo. E eu sempre digo, ser quem você é. Ser quem você é. Lembra do círculo da vida, cumprir o seu papel. Enquanto você estiver... Se você é pai, ser pai no momento que tem que ser pai. Se você é gestor, ser gestor. No momento que você é profissional, ser profissional, etc. E o resto, quem for de papel, que se rasgue. Quem for de isopor, que se esfarele. Uau, meu Deus do céu! Que privilégio. Jaser, te ouvir assim é muito legal, é muito bacana. Que aula, cara, que aula! Onde é que a galera te encontra, a galera do Aceleraí que quer continuar te acompanhando? Deixa teu recadinho final aí. Bem, podem me encontrar no @jaserpanisson, que é o meu perfil pessoal, nos perfis do Sementes de Vida. Então tem Sementes de Vida no Instagram, todos são Sementes de Vida oficial, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Também convido o pessoal que quiser se especializar, né? As pós-graduações da Universidade de Caxias do Sul, que são nossa responsabilidade, estão aí. Somos uma das maiores universidades do Rio Grande do Sul do Brasil no que diz respeito à pós-graduação. Também temos cursos em todas as áreas do conhecimento. Temos a única pós-graduação em inteligência emocional e soft skills e a única pós-graduação em inteligência espiritual, propósito e bem-estar do Brasil também, dentre vários outros cursos. Isso é disruptivo também. Claro que sim.
A gente sempre, gestão empresarial, gestão comercial, etc. Nossa turma de inteligência emocional tem profissionais de diversas áreas, da engenharia à pedagogia. É incrível. Então o pessoal pode me encontrar por lá, sintam-se à vontade, podem chamar. O máximo que pode acontecer é eu não conseguir responder no momento, mas sempre que possível eu estou dando a atenção que todos merecem, porque nós não vivemos sozinhos e fazer amigos sempre é um privilégio. Coisa boa. Jácer, chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero te agradecer mais uma vez, assim, mas imensamente, de verdade. Eu tô, assim, com o coração quente de ter te convidado. Eu sabia, né? Deus é muito bom comigo. Ele diz assim, vai lá e convida essas pessoas aqui. Que aula, que bacana. Eu tenho certeza que a galera curtiu. Mais uma vez, muito obrigada por ter compartilhado com a gente do teu tempo e, né, de todas essas práticas e esses insights. Eu estou admirado contigo, foi um prazer estar aqui. Espero voltar, viu? Teremos outras oportunidades, tenho certeza. Nossa, gente, tem um monte de tema para falar, um monte de coisa para falar. Muito grato. Gente, o nosso 11º episódio vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que vocês gostaram tanto quanto eu. Até a próxima. Tchau, tchau.